a gente começou vendo Deuteronômio capítulo 33. Nós estamos vendo 3 textos que fazem referência a uma característica profética sobre o povo de Judá. Jesus era o leão da tribo de Judá. E nós somos um povo que nascemos da vitória de Jesus. Então nós podemos nos declarar também como um povo que louva, como um povo que tem louvor no seu coração. E essa tribo de Judá, a característica profética dela é muito pertinente para a nossa vida hoje. Então a gente viu Deuteronômio capítulo 33, vamos ver agora Números capítulo 2. Você abre lá comigo? Ah, esse texto aqui é maravilhoso. Números capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, tá bom? E depois o verso 9. Números capítulo 2, verso 1 ao verso 3. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa dos seus pais, ao redor de frente, para a tenda da congregação se acamparão. Os que se acamparem da banda do Oriente para o nascente serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. Verso 9. Todos os que foram contados do arraial de Judá, 186.400, segundo as suas turmas, estes marcharão primeiro. E a primeira coisa relevante que eu encontro aqui nesse texto, está aí no ponto 5, na sua apostila, é que do lado do Oriente, eles estavam do lado do Oriente para o nascente. A posição, então, do acampamento de Judá dava de frente para o nascer do sol. E o nascer do sol fala de um novo dia, fala de novas expectativas, fala de uma nova esperança. E eu coloquei na sua apostila para que você guarde isso, que eles viam o nascer do sol antes de todo mundo. Era como se o negócio fosse tão de frente que parece que para eles era mais real. Eles estavam de frente para aquilo que Deus estava declarando. Eu estou fazendo coisas novas. Então eles vinham primeiro. Eu estou trabalhando, eu estou agindo. Então eles percebiam primeiro. Essa é uma relevância profética sobre a tribo de Judá. Nossa vida de louvor condiciona o nosso coração a receber uma nova revelação, gente. Ou seja, quando nós estamos vivendo uma vida de louvor, nós estamos abertos para a dependência de Deus, para ouvir Deus, então nosso coração está escancarado para a revelação que Deus tem para a nossa vida. E para entrar nas coisas novas, porque quando a revelação vem, gente, ela vem para nos levar a agir de uma maneira. Se eu tenho uma nova revelação, é para eu poder agir de algo, com base em algo que Deus falou na sua palavra. O Espírito Santo então nos explica algo para que eu possa viver naquilo que Ele está falando. E aí eu posso entrar no novo de Deus, eu posso experimentar o novo de Deus, eu posso viver nas coisas novas que Deus tem para mim. E a relevância profética disso que está sendo descrito aqui em número 2 é que o povo de Judá tinha essa experiência logo de cara. Por quê? Era um povo de louvor, era um povo que representa hoje, eu e você, que podemos viver uma vida de louvor. De acordo com Malaquias capítulo 4, verso 2, o sol da justiça só nascerá com cura somente para aqueles que temem. Lembra que a gente falou que temor, lá no nosso primeiro módulo, temor é uma das palavras para adoração. Então o sol da justiça que traz cura, o sol da justiça que traz as promessas, só nasce para aqueles que têm o coração voltado para a adoração. Então se o nosso coração está voltado para responder a Deus, se o nosso coração está voltado para perceber as coisas de Deus, então o sol da justiça vai nascer e nós vamos perceber. O que eu quero trazer nesse ponto aqui é, eu e você podemos perceber quando o nosso coração está voltado para as coisas de Deus. É por isso que o Salmo 100 vai lá dizer que entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Isso quer dizer que os portões de ações de graças estão escancarados. Eu posso entrar nos seus átrios e experimentar uma vida de louvor.
O portão está aberto, a porta foi escancarada, o acesso está aí logo diante de você. Então eu e você podemos experimentar uma vida de louvor. A sua vida de adoração deve ser capaz de capturar o fluir do Espírito, de perceber o fluir do Espírito. E o que eu acho interessante também, gente, é que nessa vida de percepção, veja bem, Judá estava perto da porta do tabernáculo. Judá estava perto da porta do tabernáculo. Eu coloquei aqui na apostila que todas as outras tribos tinham acesso ao átrio, mas tinham que andar muito mais do que o povo da tribo de Judá. Porque o povo da tribo de Judá estava à porta do tabernáculo. E quando a gente fala de tabernáculo, a gente está falando de experimentar Deus. Uma vida de louvor nos leva a experimentar uma vida de intimidade com Deus. Você já aprendeu aqui dessas 3 dimensões da nossa vida de adoração: ações de graças, louvor e intimidade. Quando a gente olha para o tabernáculo de Moisés, o que a gente vê? A gente vê a perspectiva de cima da adoração por completo. A gente vê ações de graças, a gente vê louvor e a gente vê intimidade nos 3 compartimentos do tabernáculo de Moisés. Então, quando a gente fala do tabernáculo, a gente está falando de um Deus que quer com que a gente tenha intimidade com Ele, mas essa intimidade é progressiva. Você não vai sair abrindo o seu coração para qualquer pessoa. A Bíblia diz que Deus dará a conhecer da sua aliança para aqueles que o temem. Ou seja, intimidade é para aqueles que temem, é para aqueles que buscam. Mas como é que a gente chega na intimidade? Começa com ações de graças. Volta lá para o nosso módulo da vitória e da gratidão. Como é que as portas são abertas? Ações de graças. Quando você é uma pessoa grata a uma outra pessoa, as portas se abrem. Você já deve ter experimentado isso com apenas uma gratidão. Parece que o favor, as portas do favor de Deus, que estão ali esperando para se manifestarem sobre a sua vida, quando você abre através da gratidão, o favor de Deus enche a sua vida. Você vai fazer algo para alguém, alguém faz algo para você, você às vezes nem conhece aquela pessoa, mas pelo fato de ser naturalmente grato, estamos falando de naturalmente grato, aquela pessoa já recebe uma marquinha no seu coração. Caramba, aquela pessoa foi grata, ela não precisava nem me agradecer por isso, fiz quase nada. Mas ela parou um tempo, agradeceu, vou chutar aqui, escreveu um cartão, mandou um WhatsApp, só para poder me agradecer. Isso marca a vida de outra pessoa. E você às vezes não sabe nem quem é a outra pessoa. Pode ser aquela que vai desencadear, pode ser a pessoa que Deus vai usar para desencadear ações para o seu futuro, para a liberação das promessas de Deus no seu futuro. Então nós estamos falando que a intimidade é progressiva. E Judá estava muito mais perto de se chegar para perto daquilo que estava sendo declarado por Deus, da sua intimidade. O povo que se torna louvor exibe uma estranha facilidade para entrar na dimensão do sobrenatural do Espírito. Para eles, não existe um longo caminho, mas um rápido reconhecimento das coisas espirituais. Quando nós começamos a compreender melhor as coisas do Espírito, é claro que você já deve ter experimentado isso. Às vezes você está cantando ali junto com a igreja e de repente você está naquele momento ali, vem um barulhão, vem alguma coisa e pum, te desconecta. Isso não quer dizer que o Espírito foi embora. Isso não quer dizer que o Espírito, como é que fala? Ele vai ser espantado de qualquer maneira. Como se um barulhinho pudesse espantar o Espírito Santo, gente. Não, isso nos desconecta, porque isso tira o nosso foco. Mas quanto mais nós vivemos uma vida de louvor, mais rápido nós voltamos para aquela dimensão. Tem pessoas que têm muita dificuldade. Então, tem que ter música rápida. Se não tiver música rápida, se for direto para música lenta, ele não consegue. Porque tem que ter um caminho mais plano. Então, tem que ter uma música rápida. Então, ele tem que ter música para poder ouvir a palavra. Porque se ele não tiver aquele momento de música antes, e aí cria-se aquele negócio de que a música prepara para a palavra. Não, a música não prepara para a palavra. É o meu relacionamento com Deus que me prepara para ouvir a voz do meu Deus. E eu posso ouvir, e eu devo ouvir a voz de Deus durante os cânticos. Porque se eu estou cantando, eu estou respondendo. Se eu estou respondendo, é porque Ele falou alguma coisa no meu coração. E número 2, eu estou cantando a palavra, nós já vimos isso.
Eu estou respondendo a própria palavra que ele declarou sobre a minha vida. Então, se algo vem, tira a minha atenção e eu demoro a voltar com a minha atenção, se algo rouba muito o meu foco, isso pode ser que a gente não tenha, talvez, uma vida de louvor tão íntima com Deus. O que eu estou falando aqui? Que quanto mais nós nos relacionamos com Deus, menos as coisas do mundo vão nos atrapalhar. Menos as coisas do mundo vão chamar a nossa atenção. E se algo chamar a nossa atenção, nós conseguimos voltar para a consciência da presença de Deus. Porque é isso que importa. Eu não vou ficar querendo saber por que o barulho foi, o que aconteceu. Aí olha para o lado, pergunta para um e a palavra está comendo solta. E pergunta, não, você viu o que aconteceu? Não, isso aqui, coisa e tal. Bom, já se desconectou. A pessoa que está interessada na pessoa de Deus vai reconectar rapidinho. Não, peraí. Deixa eu ver o que ele está falando, porque Deus está falando comigo. Deus está falando no meu coração. Então, eles estão, a tribo de Judá está ali pertinho do tabernáculo. Número 6, estes marcharão primeiro. Não somente eles viam o novo dia, mas também iam na frente. Aleluia. A nossa migração, a nossa jornada, a nossa caminhada continua com Deus, a contínua com Deus indica avanço, indica crescimento, indica maturidade. É isso que a palavra prosperidade significa. A palavra prosperidade significa avanço. Quando nós estamos falando que nós estamos prosperando, isso quer dizer que nós estamos avançando no plano que Deus tem para nós. Não quer dizer que a gente está ganhando mais dinheiro. Porque muitas vezes o inferno pode botar um caminhão de dinheiro no seu colo e você chamar que aquilo é prosperidade bíblica. Não. Eu quero saber se com aquilo que está chegando nas suas mãos, se você está avançando nos propósitos divinos. Isso é a verdadeira prosperidade. Então, se dinheiro está chegando, a Bíblia fala, se você enriquecer, não coloque nisso o seu coração. Ou seja, se o dinheiro está chegando, eu vou perguntar, Senhor, como é que eu faço para avançar nos propósitos bíblicos? Como é que eu faço para crescer naquilo que Deus tem para mim? Como é que eu faço para amadurecer com isso que está chegando na minha vida? Então a nossa jornada é uma jornada de progresso, é uma jornada de avanço. E nós somos guiados por uma vida de louvor e gratidão. O que vai na frente? O que tem que ir quando a prosperidade chega na nossa vida? Vamos citar a prosperidade financeira. Quando a prosperidade financeira chega na nossa vida, o que tem que ter vindo primeiro? Louvor e gratidão. Para que a gente não perca o foco. Louvor e gratidão vão na frente. Aqui em Números 2, a gente vai ver que Judá ia na frente. Estes marcharão primeiro, para que ninguém perca o foco. O foco não é somente ganhar a batalha. O foco é nós experimentarmos Deus durante a jornada. E quando nós experimentamos Deus durante a jornada, a gente vê a promessa de Deus se cumprir. Lembra que nós lemos em Deuteronômio 33 que Ele nos protege? Deus é um Deus de vitória, gente. O que Deus planejou para mim e para você é uma vida de vitória. Mas não adianta a gente chegar lá no final tendo a vitória e tendo uma vida toda destruída durante o processo da jornada. Não, o que Deus quer é que você esteja com Ele durante o processo da jornada. E quando louvor vai na frente, quando gratidão vai na frente, quando adoração vai na frente, nós não nos perdemos ao longo da jornada. Judá vai na frente. O verdadeiro louvor e adoração é aquele que dirige a nossa movimentação de forma progressiva e adiante nos propósitos e na revelação de Deus. Então, quando chegar uma bênção na sua vida, nossa, pastor, recebi uma bênção. Checa se o louvor e a gratidão continuam em primeiro lugar, ou se a bênção não tomou o primeiro lugar. Porque quando a bênção toma o primeiro lugar, a gente se perde. Quantos reis, aqui a gente pega reis na Bíblia, né, que Deus os abençoou e eles se perderam na jornada. Porque a bênção tomou o primeiro lugar. Não, louvor e adoração, gratidão tem que estar em primeiro lugar. Olha só o que diz o Salmo 84, do verso 4 até o verso 7, diz assim: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração os caminhos altos.
ou os caminhos de Sião. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, e a primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando de força. Cada um deles aparece perante Deus em Sião. Verso 4, bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Verso 7, vão sempre aumentando de força. Está falando ainda de um povo chamado Judá. Qual é a característica de um povo que se torna louvor? Aqui no verso 4 está dizendo, eles habitam na casa. Se eles habitam na casa, eles vão ter motivos de louvor continuamente. E aí o final da história é que eles vão, olha a progressão, eles vão aumentando de força e eles aparecem diante de Deus em Sião. Eles veem a manifestação da presença de Deus. Nós estamos falando que louvor deve ir na frente. Louvor deve ir na frente. Aleluia! Eu estava ministrando isso, é algo que veio no meu coração, vou deixar aqui para a gente ir terminando essa parte. Quando a gente pega Josafá, a gente vê que os levitas vão na frente. Quem eram os levitas? Os levitas eram aqueles que serviam os propósitos de Deus dentro do tabernáculo. Os levitas serviam aos sacerdotes, aos filhos de Arão. E os levitas eram cantores, eram porteiros, eram serventes. Então, dessa classe de levitas, apenas 4.000, se eu não me engano, de 36.000, apenas 4.000 eram cantores e eram treinados nas artes proféticas. Lá em Josafá, que eu acho interessante, é que Josafá coloca os levitas para irem na frente. Não era Judá que estava indo na frente, Judá era louvor. Os levitas, eles eram encarregados das declarações proféticas. Os levitas eram aqueles que estavam bem pertinho, estavam dentro, eles ficavam no centro. Enquanto Judá ficava na porta, os levitas ficavam no centro, no tabernáculo. E aí isso me chamou a atenção, que eu quero trazer uma outra coisa para você, que muitas vezes, aquilo que está no centro da nossa vida, durante a nossa batalha, tem que pular para frente. Tem que andar de mãos dadas com um povo chamado Judá. Aquilo que está no centro do nosso coração, a nossa intimidade. Porque eles ouviram a voz de Deus através do profeta Jaziel, dizendo, olha, essa batalha não é de vocês, vocês não vão precisar lutar, somente vocês vão declarar, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Foca em Deus. O que o Espírito Santo estava dizendo? Foca em Deus, foca na aliança, não perca. Sim, os inimigos são maiores, vocês já estão vendo com os olhos naturais, mas lembra que o Senhor é bom e a sua misericórdia, a sua aliança, ele não volta atrás, dura para sempre. Então, o que estava no mais íntimo do coração, o que estava mais íntimo ali do acampamento de Israel, pulou para frente. O que isso fala aqui? O nosso louvor, aleluia, deve vir do nosso coração. E o louvor que flui do nosso coração tem que pular para frente. Tem que tomar as rédeas. Não pode ser da nossa cabeça, porque a nossa cabeça nessa hora entra em conflito, mas o nosso coração sabe muito bem. O nosso coração tem certeza, é onde Deus fala. Nós já estudamos sobre isso, é onde Deus se comunica, é no nosso espírito que Deus fala, que Deus nos mostra. A gente não vê com os nossos olhos, a gente vê com os olhos do nosso coração, iluminados os olhos do nosso coração, para que vocês percebam, aleluia. E é assim que Deus vai trabalhando na nossa vida. Deus vai trabalhando para que esse ambiente de louvor cresça. Mas fique com isso no seu coração, louvor deve vir primeiro. Uma vida de louvor deve ser o carro-chefe da sua vida. E nós aprendemos que uma vida de louvor é uma vida que exalta a Deus. É uma vida que celebra. Lembra que nós falamos que Davi instituiu homens para celebrar, para louvar, para exaltar o nome do Senhor. Essa vida de louvor tem que vir na frente. Celebração tem que vir na frente. No fato de que Deus tem que ser nomeado, Deus tem que ser relembrado. Vamos exaltar a nossa vida apaixonada por Ele. Vamos agradecer, isso tem que estar na frente. Não deixe as bênçãos que Deus faz chegar até você pularem na frente da batalha. Na frente da batalha, quem tem que estar? Um povo chamado Judá. Judá era também quem ia à frente na batalha contra o inimigo. Está lá em Juízes capítulo 1 também.
Foi também a primeira tribo a reconhecer Davi como rei, 1 ano e meio antes de todo o resto. Judá estava na frente, Judá pulou na frente. Olha, isso aqui é demais, gente. Gente, a gente só está provando biblicamente que uma vida de louvor reconhece antes. Quem tem uma vida de louvor percebe antes. Eles são listados primeiros dos homens que vieram a Davi em Hebrom para transferir a ele o reino de Saul. Está lá em 1 Crônicas. Hebrom, a palavra Hebrom é um lugar de aliança. Então foram os primeiros a reconhecerem a Davi, antes de todo o resto. Foram os primeiros a cortarem aliança com Davi, a entregarem a sua vida para Davi. Uau! Isso tem muita relevância para mim e para você, gente. Por isso que eu coloquei essa última matéria aqui, esse último capítulo, para que você entenda que uma vida de louvor abre a possibilidade para que a gente perceba primeiro, para que a gente veja o novo dia, para que a gente seja mais sensível para a voz de Deus. Então a gente vai parar por aqui, a gente vai para a nossa última parte, nossa parte 3, para que a gente perceba mais características de um povo chamado Judá, agora no livro de Gênesis, tá bom? A gente se vê daqui a pouco. Tchau, tchau.